no capítulo 20, no verso de número 22. Meu espírito está amarrado, ligado. Não tira da minha alma essa vontade, essa disposição de servir ao Senhor. E como é que eu sei isso? Pelo contexto que eu estou mostrando a vocês e pelo verso 23, que começa logo com um advérbio. Para aclarar, advérbio, o que é um advérbio? É a palavra que modifica o sentido do verbo. Verso seguinte, vai modificar o que está no verso 22. Vamos ler o verso 23? Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Pronto, o verso 22 não é o Espírito Santo, mas é o Espírito de Paulo. Paulo dizendo, não tire de mim a disposição, a vontade de fazer, a vontade de servir ao Senhor. Irmãos, o tempo é difícil, o tempo é problemático. O tempo presente, se nós não tomarmos cuidado, ele arranca de nós essa disposição em fazer a vontade de Deus, em servir ao Senhor, em estar diante da igreja, diante de um grupo, fazendo e guiando esse grupo para louvar, adorar e servir ao Senhor. Então Paulo diz, não, essa vontade, essa disposição, eu não posso perder de jeito nenhum, porque eu preciso dela. Aí ele diz no verso 23, por que ele precisa dela? Para continuar falando. Por isso que ele está ligado continuamente ao Espírito Santo. Aí sim, agora no verso 23, nós temos a pessoa do Espírito Santo. Não tire de mim essa disposição de fazer sua vontade, e que meu espírito continue agarrado ao Espírito Santo, para que eu possa testemunhar e falar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque sem o Espírito Santo não tem serviço bom. Sem o Espírito Santo nós vamos fazer qualquer coisa. Mas se estivermos, a nossa alma, o nosso espírito estiver agarrado ao Espírito Santo e uma disposição em fazer a vontade de Deus, então nós vamos servir, e vamos servir para a glória de Deus. Amém? Amém. Portanto, o que ele diz no verso 23, mas o que o Espírito Santo me declara, e falando que prisões, adversidades estão me esperando, ato contínuo, comunhão constante, e comunhão constante com o Espírito Santo. Porque, irmão, você não sabe o que vai lhe acontecer, mas você sabe uma coisa: Deus sempre estará com você, não importando a situação, circunstância que você passa, Ele continuará com você. Amém? Amém. Servindo com coragem. Paulo diz, eu não sei o que vai me acontecer, mas eu continuo servindo com coragem. Irmão, tem obreiro que tem medo de cara feia. Bastou uma cara feia, pronto, já vai lá pedir pinico para o pastor. Pastor, irmã, coragem para servir, porque os desafios são grandes diante de nós. A problemática é grande, irmãos. Os seus liderados que você lidera, ele está no dia a dia, ele está lá na escola, está lá no trabalho, ele está lá com suas amizades, e depois ele vem para a igreja com problemas, dúvidas e questões, e você tem que ter coragem para lidar com tudo isso e resolver, não ficar toda hora pedindo pinico para o pastor. Se ele colocou você lá, é porque ele sabe que você vai dar conta do recado. Líder tem que dar conta do recado. Amém, amém? Amém. Estou falando com líderes aqui. Tem que dar conta do recado. Se te colocou, dê conta do recado. Tenha coragem para servir, tenha coragem para lidar com as situações. Só procure o pastor em último caso, quando você não conseguir lidar com a situação mais. Mas você é o primeiro a lidar com a situação que é trazida para você. Você tem que resolver, você tem que lidar com a situação e dar solução para o seu liderado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Verso 24. Mas em nada tenho a minha fé a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas reconheço que minha vida não vale nada. Então o doutor Saulo suavizou aí pra gente. Mas no bruto, minha vida não vale nada. Eles não têm minha vida por preciosa. Minha vida não vale nada. Ele vai dizer, e não tenho minha alma por preciosa a mim mesmo, como um fim último. Porque tem muita gente falando de sua vida, o fim último. Nossa vida não é o fim último. Nós não temos como propósito servirmos a nós mesmos. Nós temos como fim último fazer da nossa vida um serviço para Deus. Amém, meu irmão? Amém. Por isso que Paulo diz, minha vida não vale nada, porque a vida que eu tenho é para servir a Deus. Vamos ler um texto, não está aí, não está no programa aqui, mas vamos ler. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Quem achou? Já achou aí, meu irmão? Pode ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sou eu mais hoje. Não sou eu mais hoje. Eu só estou aqui como instrumento para cumprir com a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aí. Hoje, não sou eu mais. Hoje eu só faço a vontade de Deus, porque Paulo sabia que a vida dele mesmo não valia nada, e ele não podia ter sua vida por preciosa. Irmão, que Deus seja o primeiro e último na sua vida. Amém? Amém. Porque para muita gente Deus está sendo o último e nunca o primeiro. A prioridade minha. A gente vai conversar com o crente, dá até uma vontade de, eu nem sei fazer o quê. Não, pastor, eu tenho uma vida para ser vivida. Esse negócio de igreja, de obra. Não, eu tenho que viver. Olha, irmão, quanto crente não há dentro da igreja. Jesus diz, aquele que achou sua vida já perdeu, mas aquele que perdeu achou a vida verdadeira. Aleluia. Não, minha vida não vale nada, não tem minha alma por preciosa. Eu só estou aqui como instrumento para a execução da vontade do Senhor entre os homens. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 24. O servir exige total objetividade. Paulo está dizendo, eu estou servindo e servindo com alegria. Está servindo, irmão, com alegria ou com tristeza? O que você faz gera alegria em você ou gera tristeza? Porque se gera tristeza, para de fazer. Só faça se gerar alegria na sua alma, porque Deus só recebe a obra de alguém quando isso gera alegria na sua alma. Amém, meus irmãos? Amém. Liderar está gerando alegria na sua alma? Continue. Se não está, pendura a chuteira. Mas não faça com tristeza. E não faça só por uma obrigação, para o pastor te ver, para o ministério te ver. Faça para o Senhor, para os seus liderados, e faça com alegria. Servir exige objetividade. Segundo, servir exige total prioridade. O que é prioridade para você? Sua vida? Se sua vida é prioridade, sai daí, você está no lugar errado. Sua vida é sua prioridade, sai daí, que aí você está no lugar errado. Aonde foi lhe colocado é para quem tem consciência de prioridade. Ô pastor, o senhor está querendo que eu anule minha vida? Não, não é para você anular sua vida, é só para ele ser o primeiro e o último. Sua vida está em último plano. Seus objetivos estão em último plano. Sua prioridade primeira
é Deus. Sua prioridade última é Deus. E no meio, Ele opera com graça e com misericórdia, porque Ele é bom. Aleluia. Servir exige total consciência de prioridade. Servir deve ser alegria, deve ser a base do servir, irmão. A alegria deve ser a base do meu serviço. Eu tenho que fazer com alegria. Se eu prego, prego com alegria. Se eu canto, canto com alegria. Se oro, oro com alegria. Tudo que eu vou fazer para o Senhor, eu faço com alegria. Se fico na porta, fico com alegria. Se varro o chão, com alegria. Se limpo o banheiro, com alegria. Tudo com alegria, porque é para o Senhor e para o povo de Deus. Servir exige entrega total, querido. Sua alma tem que estar entregue no servir. Sua mente tem que estar entregue no servir. Sua vontade tem que estar entregue no servir. Suas emoções têm que estar entregue no servir. Servir exige entrega total de cada um de nós que estamos aqui esta manhã. Amém, meus irmãos? Por isso que Paulo diz: nada tem minha vida por preciosa e minha vida não vale nada. Porque tudo que faço, eu faço com objetividade. Tudo que faço, eu faço com prioridade. Tudo que faço, tenho alegria como base e me entrego totalmente diante do Senhor. Verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Convicção do que está fazendo. Você tem convicção do que você está fazendo é aquilo que você foi chamado para fazer? Você tem convicção de que aquilo que você está fazendo contribui para o bem da obra de Deus? Você tem convicção que aquilo que você está fazendo está produzindo bem para os seus liderados? Você tem convicção que aquilo que você está fazendo, você está cooperando com o seu pastor, você está cooperando com Deus? Tem irmão que é engraçado, irmão. Tem irmãos que lá na congregação vivia torrando minha paciência. Ô pastor, mas o senhor tem que reconhecer, falar. Ô, não vou ficar toda hora falando agora. Ô irmão, bom trabalho. Ô irmão, eu não tenho que dizer nada não, meu irmão. Quem tem que dizer alguma coisa de você é o seu Criador. Como Deus falou de Daniel: homem muito amado e desejado. É dele que você tem que querer ouvir alguma coisa. Servo bom e fiel. Irmão, é impossível que alguém que esteja trabalhando para o Senhor não seja reconhecido, irmão. Se você faz para Deus, você pode ter certeza que a igreja vai reconhecer, seu pastor vai reconhecer, o corpo ministerial vai reconhecer, porque você está fazendo para o Senhor. Agora, se você estiver fazendo para ser visto, ninguém vai lhe ver. Ninguém vai lhe achar, nem Deus vai lhe achar, porque você está fazendo para se amostrar, como diz o outro. Faça para se mostrar para Deus e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Você tem convicção do que você está fazendo e fazendo para a glória de Deus e para o bem do outro? Segundo, consciência de ter feito o serviço que lhe foi confiado. Você tem essa consciência que você está fazendo e fazendo bem, que você está fazendo e fazendo para a glória de Deus, que você está fazendo para beneficiar alguém e para a glória de Deus, irmãos. É com essa consciência que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter convicção daquilo que estou fazendo. Eu tenho que ter a consciência de que estou fazendo um trabalho que me foi confiado. O que lhe foi confiado não foi lhe confiado pelo pastor Edmir. O pastor Edmir só foi um canal, só foi um instrumento que Deus usou. Diz: olha, eu quero que aquele fulano faça aquele trabalho ali, homem. E ele foi lá e colocou você. A consciência é essa de que você está fazendo, não é para o pastor Edmir, mas é para o Senhor que me chamou. Amém, meus irmãos? Verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Compromisso no servir. Você se comprometeu. Você pode perceber que há algumas repetições no próprio texto, naturalmente.
Você tem compromisso com o servir? Aquele senso de urgência que nós já falamos, aquele senso de responsabilidade. Você tem esse compromisso com aquilo que você pegou para fazer, com aquilo que você aceitou livremente, porque ninguém lhe colocou uma arma na cabeça para você fazer forçado, você aceitou. Então você livremente se comprometeu com aquilo. Então você livremente diz: olha, Senhor, eu vou me compromissar com esse trabalho e quero fazer da melhor forma possível. E aí, irmãos, esse texto que nós estamos lendo, Paulo faz alusão de Ezequiel capítulo 33 e versículo 4 que eu queria ler. Ezequiel capítulo 33 e o versículo de número 4. O verso 26 está fazendo alusão a esse texto. Ezequiel 33, 4. Se achou, pode ler, meu irmão. Então, todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo: ó, eu estou limpo. Eu estou limpo do sangue de vocês, hein? Porque eu me comprometi no servir, falei tudo que eu tinha que falar, alertei vocês, avisei vocês. Agora, se a espada vier, o problema é de vocês, mas eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu fui como um atalaia. O atalaia era aquele homem que ficava lá na muralha, olhando e observando de onde vinha o inimigo. Quando ele avistava, ele descia e saía correndo, gritando pela cidade que o inimigo estava vindo. Paulo está dizendo: eu, como um atalaia, eu falei tudo que eu precisava falar, ensinei tudo que eu precisava ensinar, eu não deixei de falar nada, eu estou limpo do sangue de vocês. Você consegue ter esse senso de responsabilidade, que você está fazendo tudo que você tem que fazer, e que se amanhã ou depois alguém errar, ele erra, mas ele erra sabendo que ele foi avisado? É esse compromisso que nós temos que ter. E se alguém lhe cobrar e falar: não, meu irmão, eu estou limpo do sangue dele, porque eu falei, eu ensinei, eu avisei, ele fez porque ele quis, mas eu estou limpo do sangue dessa pessoa. Ele não pode me acusar de não ter avisado, de não ter ensinado, de não ter falado, porque tudo que precisava falar, eu falei. Verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo: eu não recuei. Eu não recuei 1 centímetro. E olha que esse homem, ele tinha razões para recuar. Porque por onde ele passava era problema, era prisão, era chibatada, era calúnia, era tanta coisa, ele podia recuar. Hoje, por banana, tem gente recuando. Se o trabalho começa a dar muito trabalho, ele diz: ah, pastor, eu estou meio cansado, né? Eu estou meio exausto, eu não estou aguentando mais não. Isso é um cabra mole. Isso é... Ô irmão, isso é um... Olha, eu não sei nem o que dizer. Aquele que põe a mão no arado, faz o que? Olha para trás? Aquele que põe a mão no arado, olha para frente e vai até o fim. Se você tem convicção de chamada, não interessa o que você passe, não interessa o que você sofra, mas você vai até o fim. Paulo está dizendo: eu não recuei, eu não deixei de anunciar, eu não deixei de fazer, eu não deixei de falar, eu vou fazer até o fim. E Paulo sabia que ele ia morrer, meu irmão, porque diz a Bíblia que o Espírito lhe revelava o que ele iria passar de cidade em cidade. E quando ele para em Mileto, chama os presbíteros, ele sabe que ele não ia ver mais aquele povo, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele só não sabia como, mas ele sabia que ele ia morrer. Mas ele não recuou. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para vocês, bem baixinho, para ninguém nos ouvir. Existe uma disputa entre arminianos e calvinistas, né? O calvinista diz que a igreja passará pela grande tribulação. O arminiano diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Os irmãos aqui seguem que linha de mim? Não vai passar pela grande tribulação. Eu também espero. Mas se você parar para pensar, as duas linhas têm
As duas vezes se contradizem, mas as duas vezes têm pontos fortes na Bíblia para argumentar o que dizem. Mas, irmão, vamos fazer um exercício aqui, uma concessão. Como diria o outro, vamos supor se eles estejam certos, que a igreja passará pela grande tribulação. Minha pergunta é: a igreja está pronta para não recuar 1 milímetro? 1 milímetro? De dizer, olha, não tem trabalho. Não tem trabalho para tu. Olha, não tem comida para tu. Não tem remédio para tu. Não tem nada para tu. O que tem para tu? Tem chibatada e prisão. Será que a igreja não recuará? Porque é o que Paulo está dizendo. Eu não recuei diante dos desafios que me apresentou. Irmão, veja bem o que está acontecendo no mundo hoje. E como a igreja tem se posicionado a essa mudança ideológica. São poucos os pastores que têm coragem de enfrentar esse povo. E a igreja, alguns têm coragem. Irmão, a coisa está tão séria. Isso eu vou falar lá da minha igreja, tá? Que certa feita caiu um endemoniado na igreja. Antigamente, lá 30 anos atrás, quando caiu um endemoniado dentro da igreja, o pastor levantava a igreja de oração e dizia: olha, crente, fique de pé, vamos orar, vamos expulsar esse bicho agora. E a gente orava junto com o pastor e expulsava o demônio junto com o pastor. Alguns dias atrás aconteceu, caiu um endemoniado na minha igreja, e eu estou só vendo o endemoniado lá e crente para cá. Daqui a pouco ficou 3 irmãos. Eu digo: meu Deus, cadê o povo? Eu não sei se ficaram com medo do demônio, ou se ficaram com medo do demônio sair do corpo daquele e entrar no corpo deles. Porque é assim que está, irmão. Então Paulo diz: eu não recuei 1 milímetro. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mesmo não sabendo das consequências, daquilo que eu iria passar, mas eu não recuei 1 único milímetro. Tamanho era o compromisso de Paulo. Porque o compromisso que Paulo tinha ia para além de qualquer compromisso humano. O compromisso que Paulo tinha não era com compromisso humano, o compromisso que ele tinha era com Deus, de fazer a obra de Deus. Por isso que eu não recuei, porque o compromisso dele era para além de qualquer compromisso humano que ele tinha. Então por isso que ele diz no versículo 27, eu não recuei. Vamos dar um pulo aí, vamos para o verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja que ele vai se repetindo. Senso de urgência, zelo por aquilo que não é seu. Paulo está dizendo: o senso de urgência que eu tenho é muito grande. Vocês não são meus, vocês são do Senhor, que foram entregues a nós para cuidar. Então por isso que ele fala dessa forma: por esta razão vigie continuamente, que dia e noite durante 3 anos não cessei com lágrimas, instruindo e advertindo a cada um. Senso de urgência e zelo por aquilo que não é seu. Qual é o zelo que nós estamos lidando? Qual é o zelo com que nós estamos trabalhando? Irmão, você vai pregar, você vai ensinar o seu grupo, quantas horas você gasta para preparar o seu estudo?
Quanto tempo você para orar pelo seu grupo? Por cada um. Paulo está dizendo que ele instruiu a cada um. Quanto tempo você gasta para orar por cada um dos seus liderados? Quanto tempo você gasta preparando o ensino para dar para eles? Porque você também tem essa responsabilidade de reunir um dia com seus liderados e falar: nós vamos nos reunir aqui para orar e para estudar a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta com oração e com leitura da palavra de Deus? Ou você só lê quando vem para a igreja? Ou você só estuda quando vem? Irmão, estudar a Bíblia não é coisa de pastor nem de obreiro. Estudar a Bíblia é coisa de crente. Paulo pregava e disse que os bereanos iam para casa, os bereanos iam para casa conferir se aquilo que Paulo dizia estava de fato na Escritura e se estava certo. Qual é o compromisso, irmão? Irmão, desculpa a sinceridade, mas chega a dar raiva quando você fala com um crente da Bíblia e dá risada na sua cara. Eu não sei por que esse idiota dá risada na sua cara. Dá risada. Irmão, você está... mas está vendo do que, pastor? Você está com a palavra na mão, é o que te produz vida, e é o que te conduz ao caminho da vida, e é o que te conduz para a eternidade. E se porventura eles de lá estiverem certos, é ela que te prepara e te avisa do que você passará na grande tribulação. Eu costumo dizer, como nós somos do lado de cá, acreditamos que ele vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Eu costumo dizer que nós, pastores, falamos para dois tipos de pessoas dentro da igreja: para aqueles que vão subir e para aqueles que vão ficar. Para aqueles que vão subir, desfrutarão da glória celeste. Para aqueles que vão ficar, ficarão com as instruções que foram passadas neste púlpito e não deu crédito, não deu ouvido, não se empenhou e ficou para o segundo tempo. E vai lembrar de tudo que foi falado, de tudo que foi ensinado e dizer: agora o chicote estrala, eu tenho que ser corajoso para enfrentar essa situação. Então, quanto tempo você gasta com essas coisas fundamentais para a fé cristã? Verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O verbo edificar, ele traz a ideia de alguém construindo uma casa sobre um alicerce. Paulo está dizendo: o nosso alicerce é Cristo, e em cima desse alicerce eu edifiquei vocês pela palavra de Deus. Em cima desse alicerce eu trouxe instruções para que vocês pudessem, na minha partida, poder se defender contra os lobos que entrarão. Porque tudo que nós estamos vendo até aqui vai chegar a partir do verso 29, que ele vai mostrar com qual propósito ele fez tudo isso. Então ele diz: olha, eu edifiquei sobre esse alicerce posto, que é Cristo. O que é que você tem construído com os seus liderados? Como é que você tem construído a fé deles? Como é que você tem alicerçado esses irmãos que está sob sua responsabilidade, que lhe foi confiada? E não lhe foi confiada pelo pastor, lhe foi confiada pelo próprio Deus, que é Criador. Então, irmãos, a partir do verso 29, Paulo vai dar razão de tudo isso que ele falou. Desses versos que nós lemos aqui, do verso 32, do verso 1 até do verso 17 até o verso 32. Agora, a partir do verso 29, ele vai dar razão. Por que ele fez isso? Vamos voltar agora um pouquinho. Verso 29, ele dá razão. Por que ele diz que nós temos que olhar por nós mesmos e por que ele passou essa série de instrução. O que diz o verso 29? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. A razão é para que você cuide dos seus liderados.
A razão é para que você proteja os seus liderados, porque ele está sob ataque, irmão. Os seus liderados estão sob ataque constante. E não, o nosso adversário não perdoa. Ele não brinca em serviço, irmão. Portanto que o tema da nossa revistinha é sutileza. O diabo opera de forma sutil, quase que imperceptível, para levar as pessoas ao engano. Os seus liderados estão sob ataque constante. A responsabilidade sua de cuidar, proteger. E o seu trabalho é constante, viu? Não é só quando você vem aqui, não. É durante sua semana. Qual é a comunicação que você tem com seus liderados? Qual é a mensagem que você manda? Qual é a instrução que você manda para ele durante a semana? Ou você só fala com ele quando vocês se encontram aqui? Quando vocês estão juntos aqui? Porque mesmo saindo daqui, vocês continuam sendo irmão em Cristo, e ele continua sendo seu liderado. Qual é a proteção, qual é o cuidado que você tem provido para ele durante todos os dias de sua caminhada? Porque todos os dias ele está sob ataque constante. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Surgirão. A ideia do verbo são homens que se colocarão acima dos outros. Surgirão dentre vós mesmos homens que se colocarão acima de vocês. Portanto que vocês têm que proteger a igreja de Deus, os seus liderados, contra esses homens. Irmão, quando surgir esses tipos de homens que se acham a última Coca-Cola do deserto, meu irmão, cuidado, porque eles são sutis no falar. Você abre a internet, irmão, você vê, a internet está cheia de apóstata. Está cheio de nego que outrora estavam no nosso meio e saíram do nosso meio. E agora vem com um discurso mole, suave, um discurso filosófico, um discurso psicologizado, querendo dizer que inventaram a roda. Que tudo que está aí está estragado, está podre. O que é bom que eles têm. O que eles têm na verdade é veneno e perdição. Surgiram, se levantaram do nosso meio, e nós temos a responsabilidade de proteger a igreja do Senhor. Verso 33. Verso 33, que de ninguém cobicei a prata. Não cobicei nem ouro, nem prata. Eu não fiquei de olho naquilo que não é meu. Pode ler, irmão. Nem a prata, nem o ouro, nem o vestido. Eu não cobicei ouro, prata e nem vestimento. Essas mãos trabalharam para suprir a necessidade minha e dos meus companheiros, é o que ele vai dizer depois. Irmão, olha só a palavra cobiçar que está no texto aí. Cobiçar tem o sentido de fixar a mente em algo. Porque o cobiçoso, o olho grande, ele fixa a mente numa coisa e ele vai atrás daquilo até ele conseguir. Cobiçar, desejo desordenado de adquirir coisas ou posição. O cobiçoso, o invejoso, o que ele quer? Ele tem esse desejo desordenado de adquirir coisas ou posição. A cobiça tende a aumentar com o passar da idade. A cobiça não melhora com o passar da idade, ela tende a aumentar com o passar da idade. Agora preste atenção aonde leva a cobiça humana. Primeiro, alienação de Deus, separação de Deus, porque o cobiçoso, o invejoso, não tem Deus na vida. Segundo, opressão e crueldade. Irmão, gente cobiçosa e gente invejosa, eles são cruéis. E eles fazem oposições
veladas, e quando não é velado, ele faz objetivamente. Terceiro, traição e manipulação. O cobiçoso, ele é um traidor e um manipulador. Portanto, se você perceber esse tipo de gente perto de vocês, cuidado, porque eles contaminam, porque eles manipulam, eles invertem a verdade em mentira, e a mentira em verdade. Ele trabalha na sua mente de tal forma que aquilo que você está convicto. Irmão, vou contar para vocês aqui. Quando eu me separei, aí começaram a falar uma pancada de coisa a meu respeito. E aí chegou na cabeça de alguém. E esse alguém, quando eu fui na casa desse alguém estava armado. Ali já estava desarmado. Porque quando essas conversas começaram a chegar na cabeça dele, a outra pessoa falou: olha, que não é assim não, hein? Não é assim que estão dizendo não. Tu já falou com ele? Já conversou com ele? Não. Portanto, quando eu cheguei na casa da pessoa, eu já estava desarmado. E quando eu dei o relato, ele falou: pastor, olha, mas falaram tanto do Senhor que eu quase acreditei. Porque o desgraçado, cobiçoso, invejoso, filho de Satanás, ele age dessa forma, para manipular e mudar a mente das pessoas a seu respeito. Então tenha cuidado com esse tipo de gente. E toda sorte de desonestidade. Então Paulo está dizendo: eu não sou esse homem, não cobicei nada de vocês, não cresci o olho em nada de vocês. Tudo que eu tenho, essas mãos proveu para mim e para os meus companheiros, para não ser pesado a vocês. Verso 34. Vós mesmos sabeis que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Paulo não foi pesado à igreja, e olhava as necessidades alheias dos seus companheiros. Estava conversando com o irmão agora, essa coja miserável que está depenando a igreja no Brasil e fora do Brasil, irmão, cobrando valores absurdos para pregar a palavra de Deus, pesando a igreja. Agora, irmão, sabe quem que devia levar uma surra? Não é a igreja, é o pastor que paga para ouvir essas misérias. Fortunas, irmão, pesando para a igreja, trazendo um prejuízo não para a igreja. Paulo está dizendo: eu não fiz isso com vocês, eu não pesei a vocês, e ainda olhei para a necessidade do que estavam à minha volta, para ouvir para mim e para os meus companheiros. Mas o que nós temos visto hoje são obreiros fraudulentos, pesando, arrancando o que a igreja tem, o que a igreja não tem, para se estabelecer no Evangelho. Só que Deus não se deixa escarnecer. Não seja pesado, não seja invejoso, não seja cobiçoso de nada e nem de ninguém. Que você tem, que você não tem, dê graças a Deus por aquilo que você não tem. E se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. E se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar. E você não tem que cobiçar nada de seu ninguém. Amém, meus irmãos? Para não ser mordido pelo veneno de Satanás. Porque Satanás ficou com uma inveja tão grande de Deus, que o fim dele foi o que nós vamos ver aí: a eternidade sendo jogado no lago de fogo com os seus companheiros invejosos e cobiçosos, que a igreja está cheia, empesteada desse tipo de gente que cobiça, de gente que tem inveja do que você tem e até do que você não tem. Alguém fala para mim: pastor, tome cuidado com fulano, porque fulano tem inveja de você. Eu digo: inveja de quê? Eu tenho um Gol velho batido, tenho uma conta zerada, nem casa mais eu tenho hoje, que a casa que eu tinha ficou para trás. Eu não tenho. O que o cara tem inveja de quê? Digo: pastor, cuidado, tem inveja. Irmão, e Deus é tão misericordioso que eu sou meio tapado, mas Deus é tão misericordioso que uma vez ele zoou um irmão em cima do púlpito. Ele chegou e falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração para falar para você. Ele disse para você tomar cuidado com essas pessoas que ficam rindo para você, dando tapinha nas suas costas, mas que por trás está lhe enfiando uma espada nas suas costas. Querido, tem gente que tem inveja só do que você é. Posso
Pode ser que você não tenha nada nessa vida, não tenha estado, mas ele tem inveja daquilo que você é, e daquilo que você é diante de Deus, porque ele não consegue ser. Eu não tenho muita coisa, mas aquilo que eu tenho eu preservo. Minha vida diante de Deus é a única coisa que eu tenho nessa vida, e eu preservo. E mesmo assim tem gente que inveja. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de gente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em tudo dei uma lição objetiva a vós, mas assim deste modo, trabalhando para socorrer os que sofrem. Lembrem, guardem na memória as palavras do Senhor, que Ele disse: muito mais feliz é dar que receber. Paulo mostra que o trabalho, usando a palavra trabalho, ele diz que esse trabalho é pesado e que produz cansaço. Ele já está dizendo para você: o trabalho é pesado e produz cansaço. E não é cansaço físico, é cansaço na alma, é cansaço mental, é cansaço espiritual. Mas ele já está dizendo: o trabalho ele é pesado, ele vai produzir cansaço, mas continue fazendo. Não deixe por nada de fazer a obra do Senhor, mesmo que seja cansativo, mesmo que produza cansaço, continue fazendo. Paulo ainda ensina nesse texto que nós temos que estar ao lado daqueles que sofrem, socorrer aqueles que sofrem, estar ao lado daquele que necessita. Nos seus liderados você tem aquele que é mais fraquinho, você tem aquele que entende menos, você tem aquele que compreende menos. Esteja do lado dele, tenha paciência com ele, tenha dedicação com ele. Tem irmão que não tem paciência, né? Diga, irmão, esse irmão, a gente fala, mas tenha paciência. Esteja do lado dele, esteja com ele, esteja andando com ele, porque ele foi confiado na sua mão, ele foi posto na sua mão para você cuidar, para você zelar dele. Agora, tudo isso que Paulo está dizendo aqui no verso de número 35, irmão, só poderá ser realizado se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver cheio de coragem, se eu estiver cheio de ousadia, se eu estiver cheio de confiança, eu vou conseguir fazer tudo isso que ele está dizendo aqui no verso de número 35. Verso 36. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Agora vamos ver o resultado do verso 36 no verso 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Irmão, olha quem era Paulo para aquela igreja. Diz que o fato de eles terem ouvido Paulo dizer que subiria para Jerusalém, sabiam que Paulo ia ter dificuldade lá, eles começaram a chorar, a lamentar, e agarraram Paulo como que não querendo soltar Paulo, para que Paulo não subisse para Jerusalém. Irmão, que tipo de pessoa é você para os seus liderados? É aquele tipo de líder que eles querem abraçar, estar junto, comungar, andar junto, estar perto? Ou é aquele tipo de líder que eles não veem a hora de te ver pelas costas? Porque para a igreja de Éfeso, a estima era muito grande. Tanto é que os obreiros não queriam mais soltar Paulo, e ficaram agarrados a Paulo, orando e chorando pela vida daquele homem. Há pessoas que são tão tóxicas, que produzem asco nas pessoas e uma vontade de distanciamento. Que tipo de pessoa é você, irmão? É aquela que as pessoas querem ficar perto, ou é aquela que as pessoas querem vir pelas costas? Irmão, o Edmir não pode dizer não, mas eu posso dizer. Irmão, quando sai uma pessoa, um envenenado do nosso meio,
Ô irmão, eu por dentro eu faço um culto de ação de graça. Louvado seja Deus, que foi embora, que foi para bem longe, porque são pessoas ruins, são pessoas que azedam o pé do frango, são pessoas que lutam contra. O pastor de mim não vai dizer não, mas eu posso dizer, ó irmão, dá uma felicidade que dá vontade de sair até saltando de alegria, quando vai-se embora. Agora, irmão, quando eu perco crente que trabalha, que produz, que tem amor, aquilo que faz na obra do Senhor, a minha alma chega, chora. Minha vontade é fazer como esses homens, agarrar esse irmão, não deixar ele embora de jeito nenhum. Que tipo de pessoa você tem sido? Veja como você tem portado diante das pessoas. Há pessoas que se preocupam em ter boa postura diante de Deus, mas não se importam em ter boa postura diante das pessoas. Irmão, não é um contrassenso. E a pessoa se preocupa em estar bem diante de Deus, mas diante dos homens é um entojo. Não tem lógica. Se eu me preocupo em estar bem diante de Deus, estar bem com Deus, eu tenho que me preocupar em estar bem com os homens também. Tem um livrinho da dita teologia da libertação, chamado Teologia Orgânica. E ali o cara colocou, o Clodovis Boff colocou uma questão interessante. Ele disse que o caminho para Deus passa pelo caminho dos homens. É claro que eles exageraram na dose, porque eles eram dos homens no meio de salvação, mas a frase tem sentido. O caminho para Deus passa pelo caminho dos homens. E aí João vai dizer, como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Como é que você diz que ama a Deus e não ama quem você vê? Não tem lógica. Como é que você diz, eu quero estar bem com Deus, mas com o irmão vai qualquer coisa? Eu tenho que estar bem com Deus, tenho que estar bem com os meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Pois aqueles que produzem asco nas pessoas deveriam pensar que tipo de sentimento produz em Deus. O chato, o nojento, o tóxico. Que tipo de sentimento que ele gera em Deus? Vamos ler Apocalipse. Irmão, por isso que eu gosto da Bíblia, ela responde tudo. Quando você é um chato, um nojento, um tóxico, olha o tipo de sentimento que você causa em Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Pode ler, meu irmão. Apocalipse 3, 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ó irmão, tá vendo aí? Vale a pena ser chato, nojento, tóxico? Vale a pena? Diz a Bíblia que o que você produz em Deus é vontade de vômito. A ideia da palavra vomitar aí é rejeitar com desgosto. A esse tipo de gente chata. Já viu, irmão? Graças a Deus que não tem não. Mas tem irmão que, olha, é uma coisa. Nada para ele tá bom. Ixi, aquele hino, não, aquele hino ali, aquele irmão, a irmã se me tornou ali, aonde não podia. O pastor, você viu? O pastor anda meio. Que pregação é essa? Para o chato nada tá bom, porque a vida dele tá azeda, e tudo que cai na alma dele azeda. Pode sair uma coisa boa daqui para lá, caiu na alma do chato, azeda, porque a vida dele é um azedume. Então tudo que cai dentro azeda. Irmão, não seja uma pessoa chata, uma pessoa nojenta, uma pessoa tóxica. Seja uma pessoa que agrade a Deus, que se você agradar a Deus, você vai agradar os homens também, em nome de Jesus. O seu objetivo não é agradar os homens. Se agrade a Deus, você vai agradar os homens. Se você pegar a mão contrária, você vai se ensoberbecer. Não, agrade a Deus e agrade os homens também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja o tipo de líder que as pessoas querem estar junto, não o tipo de líder que as pessoas querem vir pelas costas. Graças a Deus que o pastor tirou, que eu já não aguentava mais essa criatura.
Não, pastor, não tira não faça isso não. Esse é o líder que a gente quer, bom, está com a gente, unido com a gente, andando com a gente, é esse que a gente quer. Eu quero estar perto dele, aprender com ele, andar com ele, orar com ele, cantar com ele, servir com ele, porque ele é o servo de Deus, eu quero andar com ele. Amém, meus irmãos? Seja uma pessoa que agrade a Deus e agrade os homens também, em nome de Jesus. Verso 38, aqui eu encerro. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. E aqui a tristeza foi grande, porque o grande apóstolo subiria para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, e de Roma para a glória. E a igreja não queria que isso acontecesse. Então, querido, medite bem nesse texto que nós trabalhamos hoje com vocês. Seja o tipo de servo que Deus espera que vocês sejam. Seja o tipo de líderes que Deus projetou que vocês sejam. E seja o tipo de líderes que o liderado de vocês procura que vocês sejam para a glória de Deus. E tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Esse material está à disposição. Esse livro aqui foi o que eu trabalhei nesse texto e outros livros. Você vai ter a bibliografia desse trabalho aqui. Eu coloco aqui os textos que você pode consultar depois, analisar depois, tá bom? E que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe sua liderança, abençoe aquilo que Deus confiou na sua mão para a glória de Deus. Eu vou deixar isso aqui, tá bom, Oliver? Aí você dê para quem você quiser, tá bom? E oreis por mim.